Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos, está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. E nós noticiamos aqui na semana passada que a deputada Tabata Amaral criou um projeto de lei que vetava qualquer crítica ao Estado de Israel, ou seja, um projeto contra o antisionismo. Mas você sabe a diferença entre sionismo, judeu, antissemitismo e semitismo? Pois é, o termo semitismo se refere aos povos árabes e judeu. O judeu, muitos anos antes de Cristo, eram os habitantes do reino de Judá. O antissemitismo é a hostilidade, aversão, preconceito ou ódio aos judeus, seja por razões religiosas, culturais ou raciais. O sionismo é um movimento criado pelo jornalista Theodor Herzl, em Viena, no fim do século XIX, dando um significado político ao termo, reforçando o uso da religião nas resoluções políticas de Estado. Em sua teoria sobre o sionismo, ele escreveu que sua ideia é dar a um povo sem terra uma terra sem povo, ou seja, já desconsideravam a ocupação palestina pelos árabes. Criou o Fundo Nacional Judaico e financiou a migração em massa dos judeus para o Estado da Palestina. A ideia sionista se concretizou com a criação do Estado de Israel em 1948. No início, havia uma coexistência pacífica entre palestinos e judeus. No entanto, a criação do Estado de Israel se deu a partir de uma ação sangrenta que significou a morte e expulsão de centenas de milhares de palestinos de suas casas durante esse período. Uma guerra de lá para cá, a tentativa de extermínio do povo palestino não parou. Isso só foi possível porque a criação do Estado de Israel foi financiada e bancada por países como Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos. Cada um a seu tempo, mas sempre com os mesmos interesses. Criar uma base militar e econômica no meio do mundo árabe e Oriente Médio. Nunca foi uma ação de reparação para dar uma pátria aos judeus. Algumas coisas têm que ser esclarecidas. Nem todo judeu é sionista. Um antisionista é alguém que se opõe ao Estado de Israel. Esta posição política também é compartilhada por muitos judeus contrários ao extermínio de um povo para a criação do Estado de Israel. Críticas políticas do Estado de Israel ou a sua existência políticas e seu governo não se caracterizam antissemitismo. O antissemitismo ocorre com o uso de estereótipos antissemitas e se responsabiliza todos os judeus pelos crimes cometidos pelo Estado de Israel. A tentativa dos deputados que assinam este projeto de lei é proteger uma ação de genocídio e crimes já condenados por todos os órgãos internacionais de direitos humanos. É preciso entender que com aqueles que colocam o lucro acima da vida, não há acordo. O governo brasileiro tem que romper relações comerciais e diplomáticas com o Estado de Israel. Essa medida iria ter impedido Zema de comprar armas de Israel ou nosso prefeito de importar técnicas de segurança pública de Israel. Não vamos nos esquecer que o prefeito estava em Israel se escondendo em um bunker, se fazendo de vítima, enquanto a educação municipal estava em greve por melhores condições de trabalho. E a tensão segue alta depois que Israel e Estados Unidos realizaram ataques sem justificativa contra o Irã há 1 mês e 11 dias. Enquanto os governos do Irã e Estados Unidos estavam negociando, Israel e o próprio Estados Unidos atacaram uma escola feminina no país persa, deixando mais de 130 crianças mortas. O que era para ser uma guerra curta está custando popularidade e muito dinheiro ao governo imperialista dos Estados Unidos. Após amargar 36% de aprovação, segundo várias pesquisas recentes, Trump começou a usar uma outra tática, a da mentira. Várias vezes o presidente ditador afirmou estar em contato com o Irã para um cessar-fogo e foi desmentido pelas autoridades iranianas. Na segunda-feira passada, o ditador Donald Trump foi questionado pela imprensa se não estaria cometendo crime de guerra ao bombardear civis. Ele respondeu que não, porque eles são animais. Além disso, pelas redes sociais, o ditador imperialista deu um prazo até ontem, 9 horas da noite, horário de Brasília, para o Irã abrir o canal de Hormuz, caso contrário, iria exterminar a civilização iraniana.
Como no tarifaço, o ditador mentiu. Novamente, ele recuou e deu um prazo de 48 horas a mais para o Irã abrir o canal. Mesmo não efetivando suas ameaças, o Irã está preocupado com os modus operandi estadunidense, que não respeita mais limites de nenhuma ordem. Na sexta-feira passada, a Casa Branca anunciou que pedirá ao Congresso a aprovação de um aumento no orçamento da defesa de aproximadamente 40% para 2027. Para isso, Trump terá que cortar 73 bilhões de dólares de áreas como saúde e educação. Está mais do que provado que o objetivo dessas ações é garantir poder e lucro para um pequeno grupo de pessoas, e mais nada. A população fica refém de ditadores desequilibrados que podem aniquilar o mundo em busca do poder absoluto. Vale lembrar que já morreram mais de 1.600 pessoas que não estavam em combate. No Irã, a guerra já danificou 60 hospitais ou centros médicos, 44 escolas e mais de 16 mil casas. E em meio a essa ação militar do governo sionista de Israel e do imperialismo estadunidense, Israel continua fazendo ataques densos contra o Líbano. O país está à beira da calamidade humanitária. A infraestrutura libanesa está destruída, não tem mais pontes e nem hospitais. Por causa desses bombardeios criminosos de Israel, já foi contabilizado mais de 1.400 mortos. A ONU já fez um alerta de catástrofe humanitária no país. Fica claro que o objetivo dessa ofensiva no Oriente Médio é apenas a expansão territorial e de influência política e econômica por parte do governo genocida de Israel, que avança sobre o Líbano. A sede da FUNAI em Altamira, depois de um mês e meio, continua ocupada por mulheres indígenas em protesto contra a concessão de terras para a instalação da maior mina de ouro a céu aberto do Brasil. Essa região foi bastante castigada em relação à instalação da usina de Belo Monte, desviando cursos d'água e diminuindo significativamente os peixes, a fauna e a flora da região. O rio não suportaria mais uma ação desse porte. Na semana passada, as lideranças foram recebidas pelo governador do Pará e pelo prefeito de Altamira para reiterar a posição contrária à instalação da mina da Belo San. O governo estadual reconheceu que não há licença válida para o empreendimento, mas não apresentou respostas concretas às reivindicações, evitando se posicionar de forma conclusiva sobre a anulação da licença ambiental. Diante da falta de respostas efetivas por parte do governo Lula, incluindo o Ministério dos Povos Indígenas e a FUNAI, o movimento prepara a ida a Brasília como parte da luta para pressionar o governo e o Congresso a ampliar a visibilidade da mobilização. O projeto da Belo San pretende instalar na região a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil, projetada para a produção de 5.000 toneladas de ouro por ano, em uma região que já sofre intensos conflitos socioambientais. O plano da empresa inclui cavas a céu aberto, barragens de rejeitos e uso intensivo de água, elevando o risco de acidentes e de comprometimento de toda a cadeia da pesca, base da alimentação e da economia local. A ocupação é liderada pelo Movimento de Mulheres Indígenas do Médio Xingu, também referido como Movimento das Mulheres Indígenas do Médio Xingu, articulando diversas aldeias e associações na região de Altamira e da Volta Grande do Xingu, além da presença de povos como Caiapó, Paracanã e Curuiá, em protestos e ações associadas. O movimento também indica nomes para a própria gestão da FUNAI em Altamira, como o de Cleison Juruna, defendendo que a coordenação regional da FUNAI seja ocupada por uma liderança indígena alinhada à defesa dos territórios. Lembrando que durante a COP30, o Voz da Rede entrevistou lideranças indígenas e campesinas que enfrentavam problemas semelhantes na Amazônia Legal. Como noticiamos no nosso último programa, os trabalhadores técnicos administrativos federais ligados à Fazubra continuam em greve. Vamos ouvir agora o José Melo, que irá nos atualizar sobre o movimento. Olá, colegas ouvintes do programa Voz da Rede. Eu sou o José Melo, trabalhador técnico administrativo aqui na Universidade Federal de Lavras, no interior do sul de Minas Gerais. E eu venho falar um pouco sobre a minha categoria e sobre a nossa greve, que já conta com 43 dias. Uma greve nacional contra o descumprimento de 17 itens de um acordo de greve já feito lá em 2024, que o governo federal
federal, governo Lula, não cumpriu na sua integralidade. Nós somos aquela categoria de trabalhadores que faz a universidade funcionar nos seus bastidores. Por trás de cada formatura nas universidades federais e nos institutos, há um técnico administrativo trabalhando, desde a realização da matrícula até a emissão do seu diploma. Nós estamos nos laboratórios, faz o trabalho administrativo, cuida das questões legais, de legislação, enfim, todo o trabalho técnico e administrativo da universidade é realizado por um profissional de algum cargo da nossa categoria. A atual greve, ela é marcada por uma forte pressão da base pelo cumprimento de um acordo já assinado pelo governo federal em 2024. Nós entendemos que há 17 pontos desse acordo que precisam ser cumpridos e o governo fechou os olhos. No centro das reivindicações está a exigência de uma regulamentação justa de um elemento conhecido legalmente como reconhecimento de saberes e competências, e também a tão aguardada implementação da jornada de 30 horas semanais para todos, sem qualquer redução salarial. A gente denuncia algumas novas ameaças à nossa carreira constantes no projeto de lei recentemente aprovado pelo governo, 6170/2025, que abre as portas para terceirização e restringe alguns direitos. E também há algumas alterações que fragmentam a nossa atual estrutura salarial. O apelo do movimento atual, que é um movimento forte, que atinge as universidades federais e tende a se expandir também para os institutos federais. Nossos colegas lá ainda não aderiram à greve, mas estão em movimento, estão realizando plenárias nacionais discutindo o tema. O nosso apelo para a unificação das lutas. A gente espera que o Sinasef e outras entidades do funcionalismo público se junte ao nosso movimento, criando uma frente mais unida e fortalecida para pressionar o governo a cumprir todos os acordos vigentes com essas categorias. Um ano eleitoral é um ano de reivindicações, a gente tem vários exemplos de lutas. Nós acompanhamos, por exemplo, as lutas aí da educação no município de Belo Horizonte, recentemente a luta contra o governo Zema. A gente se junta a esse movimento e fazemos essa pressão da classe para que a gente garanta direitos já adquiridos. As nossas próximas atividades passam, por semana que vem, a uma grande marcha dos servidores públicos em Brasília e também uma pressão para o MGI, que é o Ministério de Gestão e Inovação, que é a parte do governo que parece que tem existido apenas para cumprir de forma fragmentada a reforma administrativa. Então, muitas dessas ações nossas também é para o impedimento da concretização dessas mini-reformas que têm atingido todo o funcionalismo. Voz da Comunidade. No Voz da Comunidade de hoje, vamos abordar um tema que a gente vem tratando aqui no Voz da Rede em programas anteriores, que é o apagão da educação, o caos que a Secretaria Municipal de Educação, que o prefeito Damião estão levando à educação. De um lado, nós temos visto a confusão no processo de transição dos trabalhadores da MGS para outras empresas terceirizadas, que demonstra, de um lado, a incompetência da Secretaria de Educação, que fez o processo sem nenhum planejamento. E, do outro lado, a MGS usando os trabalhadores para manter seus contratos. E, no meio disso, trabalhadores correndo risco de serem dispensados da MGS, sem os seus direitos trabalhistas, e uma total bagunça com a empresa que entrou, a Arte Brilho. Já tem mais de 2 semanas que a empresa assumiu o contrato das cantinas nas escolas e até hoje tem cantineiras que não conseguiram assinar o contrato, que vai ficar sem pagamento de salário. Outras cantineiras não receberam o vale transporte e estão tirando do bolso para ir trabalhar. Algumas trabalharam e não receberam o salário. Então agora nós vamos ouvir uma cantineira que está exatamente nessa situação. Eu me chamo Lília, eu faço parte das cantineiras do nosso município de Belo Horizonte. Eu estou aqui para denunciar mais uma vez a prefeitura, a SMED, a Secretaria de Educação do nosso município, que eu sou uma das pessoas que estão sem contrato. Eu tinha um contrato com a MGS, no qual foi descontinuado, e eu, assim como várias outras pessoas, estamos sem contrato, porque tinham nos dito que ia ser feita uma migração da MGS para a Arte Brilho, que é a empresa que pegou
chegou emergencialmente, e essa palavra que nos foi dada não foi cumprida, tanto que eu estou aqui sem trabalhar, sem contrato. Então eu queria denunciar esse descaso que está acontecendo mais uma vez. No dia 30/3/2026, nós estivemos na SMED, eu e mais algumas colegas, juntamente com uma comissão do sindicato. Fomos na SMED querendo ser ouvidas, querendo que nos dessem alguns ali minutos de atenção. Não fomos recebidas, o maior descaso, nem desceram para conversar com a gente. Eu acho um absurdo isso que está acontecendo, e não é de agora, isso já tem um tempo que está acontecendo. Não temos valor, não somos valorizadas, onde o nosso prefeito, o senhor Álvaro Damião, falou que gostava da nossa classe, que nos respeitava. Aí eu pergunto para ele, onde está o respeito com a nossa classe, com a classe das cantineiras, senhor Álvaro Damião? Onde o senhor falou que o senhor, por ter estudado em uma escola pública, gostava muito das cantineiras. Imagina se o senhor não gostasse, porque cadê o respeito? Cadê nosso trabalho? Que nós estamos sem trabalhar, e outras muitas estão sem passagem, migraram para a empresa, mas estão sem passagem, estão sem receber até hoje o ticket, estão sem receber os seus respectivos pagamentos. Não tem como a pessoa também trabalhar de graça. Eu estou sem contrato, mas tem colegas que estão trabalhando e não receberam pagamento, não receberam o Sodexo até hoje. Cadê o respeito? Cadê a admiração que o senhor mesmo falou que tinha por nós? Não adianta ter respeito e admiração, mas não ter valorização, não estar cumprindo as palavras que foram ditas pela doutora Natália, secretária de Educação. Nós estamos querendo respeito, exigindo o que é nosso por direito, porque o trabalho é nosso. Eu estive até na regional norte, para poder cobrar lá, né, também o meu nome numa tal lista, que tinham dito que tinha que ter meu nome numa tal lista. Fui lá, fui na Arte Brilho e até hoje não tive retorno. É o que eu peço. Onde está o respeito com os trabalhadores? Só o que eu peço ao prefeito, senhor Álvaro Damião, e à doutora Natália, porque, assim como eu, tem muitas mães que são mães solos, que pagam aluguel e precisam dos seus trabalhos, precisam dos seus empregos. Ouvimos aí a Lia, e não são só as cantineiras que passam por essa situação. Os porteiros também estão sem contrato e ainda não fizeram a migração para a Arte Brilho. Temos outros trabalhadores que estão sem assinatura dos seus contratos coletivos de trabalho. E é por isso que os trabalhadores da Escola Integrada, que fizeram um ato na semana passada, que o Voz da Rede cobriu, farão amanhã, quinta-feira, dia 9 de abril, uma assembleia. E os profissionais que acompanham as crianças com deficiência, que fizeram uma assembleia na semana passada, estão em reunião lá no Sindirrede e vão definir os rumos de novas mobilizações na reunião de hoje à tarde. Infelizmente, o problema não está só localizado nos trabalhadores terceirizados. Também estamos convivendo com um problema muito grave de falta de professores na rede municipal. O Sindirrede chegou a receber relato de escolas onde tem falta de até 11 professores em um mesmo turno. Então, imaginem poder fazer esse atendimento. Meu nome é Andréia, eu sou professora de língua portuguesa. Eu trabalho na rede municipal de Belo Horizonte há quase 14 anos. Trabalho na Escola Municipal Professor Milton Lage. Ela fica aqui na Regional Nordeste, fica no bairro Jardim Vitória. A gente começou as aulas logo no início de fevereiro com um quadro incompleto de professores, um verdadeiro apagão mesmo de professores. A nossa escola hoje ela está com um déficit de professores de educação física, de ciências, professores de quarto ano, pelo menos duas turmas de quarto ano, professor coordenador, porque a rede municipal de Belo Horizonte ela tem professores e professores que podem exercer a função de coordenador. Nós não temos coordenadores na nossa escola. Professor de PIP, que é o projeto de intervenção. A minha escola ela tem vários alunos que precisam desse projeto de intervenção. Pelo menos 11 professores a gente precisa na nossa escola. E aí, diante desse quadro todo, dessa situação, nós solicitamos uma reunião com a regional, junto com a SMED. Depois de muito tempo, de muito solicitar, porque a gente já vem solicitando essa reunião com eles desde 2025, eles resolvem nos receber. Ontem nós fomos, na parte da tarde, com o Daniel Vardil, da diretoria do Sindirrede. A gente foi até a DIRI, conversamos lá bastante, e a situação ela tá precária. Tá uma situação insustentável. Todos os dias, a direção, a vice-direção, a CPG, eles vão para a sala de aula. A coordenação e a direção é fechada, as salas delas são fechadas e elas vão para a sala de aula. As meninas e os rapazes e as pessoas que trabalham como apoio e inclusão, que são terceirizados da MGS, são eles que estão nos apoiando, indo para a sala de aula e assumindo a sala de aula. Tá funcionando assim, a nossa escola, desde o início de 2026. A nossa escola, ela tá com brigas, discussões, agressões quase que diariamente, seja dentro da escola, seja na saída. Isso tudo se deve
a esse caos que está instalado com a falta de professor, um verdadeiro apagão mesmo. É o que a gente vê, não só na minha escola, como em várias. Nada tem acontecido, de fato, para solucionar a nossa situação. Uma pergunta que paira mesmo sobre as nossas cabeças. Estamos aqui na escola todos os dias, adoecendo, sendo desrespeitados, principalmente por essa Secretaria de Educação, que não respeita a história da nossa escola, uma escola que vai completar 40 anos. Ela sequer tem feito ações que vão realmente, de fato, nos ajudar com essa falta de professor. Teve concurso, tem uma lista enorme de aprovados, de todas as disciplinas, primeiro e segundo ciclo, terceiro ciclo. Por que não nomeia professor? Eu falo como professora de português, porque eu fiz o último concurso. Na lista de aprovados de língua portuguesa tem mais de 1.000 aprovados. Na última nomeação, não nomearam nem 5. Só que, gente, olha só. Desde o ano passado, a prefeitura deveria ter nomeado professores para cobrir as vagas que tem falta de professores. Ela não fez isso. E iremos ouvir agora uma professora que foi aprovada no concurso e até hoje não foi nomeada para assumir. Passando aqui para pedir o apoio do sindicato da Vanessa Portugal para que esteja conosco nessa luta, para pedir junto à Secretaria de Educação, Prefeitura, de Belo Horizonte, que venha zerar essa lista do último concurso 03/2023, que foi homologado em 2024 e que agora, nesse ano, ele finaliza e nós precisamos de uma solução ou que venha a ser feita de imediato as nomeações para professores de primeiro e segundo ciclo, ou que o concurso venha a ser prorrogado, porque existem as vagas estão lá, tem sido mostrada no portal da transparência, existem grupos em que tem sido postado pedidos de vaga para cobrir faltas nas escolas, as necessidades que têm acontecido dentro das escolas, porque colegas de profissão têm falado, têm mostrado isso, dessas solicitações, e nós estamos precisando da ajuda, desse apoio. Nós já temos cobrado, lutado de uma forma, de outra, pedido apoio até mesmo, a política, vereadores, feito pedido na secretaria, e aqui estou mais uma vez fazendo esse apelo, porque tem tido rumores de que haverá um novo concurso, sendo que a lista ainda não foi nem zerada. Vejam, gente, conforme o relato da professora Alcidete, que acabou de falar, a prefeitura precisa nomear os concursados já aprovados nos concursos vigentes com urgência. Existem concursos válidos em todas as áreas. Os que estão expirando e que podem ser prorrogados, como no caso que a professora relatou, devem ser feitos imediatamente. E o que estão expirando é preciso, e não tem tempo para prorrogação, é preciso que a prefeitura agilize o próximo concurso. Enquanto isso, os professores que estão na SMED e nas regionais podem assumir os cargos nas escolas. A prefeitura está propositalmente tentando criar um apagão nas escolas municipais. Os objetivos disso não podem ser bons. Por dentro da questão. Boa tarde a todos. Nos últimos programas a gente vem falando, em diversos programas, sobre a iminência das questões climáticas e do desastre que isso pode causar. Já tivemos aí programas em que conversamos com alguns especialistas, hoje vamos ouvir novamente em função do projeto megalomaníaco do prefeito Álvaro Damião dos superprédios, que podem e vão gerar muitas consequências para a cidade de Belo Horizonte, inclusive ampliando os problemas que a gente já enfrenta hoje sobre as questões ambientais. Nós sabemos que revitalizar hipercentro, bairros adjacentes, etc., é importante, mas aquela coisa da relação à qualificação de áreas, requalificar áreas subutilizadas, etc., estimular a ocupação do centro e do seu entorno, que historicamente foi, de fato, os primeiros bairros ocupados após a inauguração da capital mineira. No entanto, nós sabemos que tem outros interesses por trás aí, ao mesmo tempo que se vende uma ideia de que progresso se materializa em edifícios altos,
altos, espelhados, que de fato prejudicam muito o meio ambiente. Você tem alterações profundas, não só relacionadas à paisagem urbana e ao próprio sítio histórico que já é a região central de Belo Horizonte, bairros Lagoinha, próprio Bonfim e Floresta, mas também questão do sobrecarregamento da rede hidrográfica da própria capital. Porque você, por exemplo, não só revitalizando, mas e sim verticalizando, destruindo muitas vezes construções históricas centenárias, como o estilo moderno, Art Deco, que vem sofrendo nesse momento inúmeras perdas em Belo Horizonte, com edifícios de 2, 3 andares sendo demolidos para a construção de edifícios maiores, mais lucrativos, mais vantajosos para o mercado imobiliário. Mas você tem também um problema principalmente relacionado à questão da drenagem, a condução dos esgotos. Será que a nossa rede está preparada? Como não estava nos anos 60, os esgotos transbordavam pelas ruas do hipercentro de Belo Horizonte, eles eram destinados aos cursos d'água, em particular ao Ribeirão Arrudas. Será que nós estamos preparados para isso? Tem que ser muito bem pensado, muito bem elaborado, muito bem discutido pela própria sociedade. Isso não pode ser decidido apenas na Câmara lá de Belo Horizonte, que historicamente não olha muito para a população. Essa é que é a realidade. Estamos hoje com o professor de Geografia e História, Alessandro Borsagli, pesquisador também, autor do livro Rios Invisíveis, que fala sobre Belo Horizonte, como Belo Horizonte é uma metrópole que está permeada por rios. Alessandro, a gente tem falado muito sobre as questões da emergência climática que a gente está vivenciando nesse momento histórico e como que isso afeta diretamente a vida das pessoas e das populações, principalmente as populações mais pobres. Como que você, na sua pesquisa, no seu livro, identificou que a impermeabilização do solo em Belo Horizonte e uma escolha por fazer um planejamento urbano que priorizasse a impermeabilização ao invés de espaços arborizados, né? Como que isso impactou na vida da população aqui em Belo Horizonte? Belo Horizonte, ela já nasceu sob a égide da especulação imobiliária. A especulação começou 2 anos antes, inclusive, da escolha do sítio para abrigar a nova capital. Desde então, já era visível que ocorreria uma ruptura entre a própria forma do ser humano ocupar o território e os elementos naturais, caso rios, matas, serras, etc. Então já é uma coisa, planejamento, né, embebido de desplanejamento, que já ocorre desde o final do século XIX. No caso dos Rios Invisíveis e de alguns outros livros que eu tenho publicado, a abordagem se refere muito às bacias hidrográficas, que de fato é muito claro, muito visível, que desde 1895, para ser mais preciso, existe uma ruptura entre a forma que nós ocupamos o território, do caso de Belo Horizonte, e o traçado natural das águas. Quando, de fato, se iniciou a verticalização de Belo Horizonte, nos anos 30, coincidentemente com a expansão urbana, que Belo Horizonte se expandiu para todos os lados muito rapidamente, e a consequente permeabilização do solo, os transbordamentos de fundo de vale ficaram cada vez mais frequentes, e sempre impactando as populações ribeirinhas, de menor poder aquisitivo, marginalizadas, porque elas chegavam em Belo Horizonte, eram grandes levas de imigrantes que chegavam a Belo Horizonte, não podiam ocupar o território dentro da Avenida do Contorno. Sobravam para essas populações terras fora da contorno. Inicialmente, os topos dos morros, né? Que nós temos alguns exemplos clássicos aí, o Morro do Papagaio, o próprio aglomerado da Serra, a favela do Querosene e os fundos de vale. As favelas do União Urubus, favela do Perrela, que existiam ali na zona leste de Belo Horizonte, na região leste, e a Vila dos Marmiteiros, que é também um exemplo clássico de como essa população foi impedida de ocupar as terras dentro da Avenida do Contorno. Elas foram expulsas no início dos anos 40 e foram realocadas, obrigadas, né, a se assentar nas margens do Ribeirão Arrudas, na proximidade do Padre Eustáquio, Coração Eucarístico, etc. Persiste até a atualidade, gravado não só pela essa forma que nós ocupamos o território, ocupando áreas que não deveriam ser ocupadas, né? Como os fundos de vale, planícies de inundação, etc. Com as questões climáticas, essas chuvas estão se tornando cada vez mais torrenciais em um curto espaço de tempo. Vai sempre impactar as populações menos favorecidas, né, dentro desse nosso sistema. Só para finalizar, eu costumo até abordar a questão de 2020, quando muita gente veio atrás de mim, depois daquele transbordamento do córrego do Leitão. Sou ainda, né, barranqueiro do Leitão, inclusive eu tenho uma placa aqui no fundo, e eu falei com eles. Eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês estão vindo atrás de mim porque
molhou os pés de uma área nobre da capital mineira, porque se fosse fora da Avenida do Contorno, vocês não estariam nem aí. Inclusive, eu pedi para publicar isso na íntegra. E é importante, né, a gente tem feito essa discussão no sentido de que os trabalhadores, eles têm que se apropriar do discurso da questão ambiental, dos desastres ambientais, da forma como as políticas são pensadas para tratar esses problemas. E a questão da enchente, do desabamento, que hoje são as principais questões que Belo Horizonte vivem, elas não são diferentes, né? Como você disse, tem uma diferença entre pobres e ricos, o tratamento entre as áreas que são afetadas, e a gente sabe que isso também faz parte de uma política pública, né? De pensar a cidade. Se você puder aprofundar um pouquinho mais sobre essas questões para a gente, dessas desigualdades do tratamento das políticas de urbanização, né? E com relação ao meio ambiente. Fica muito explícito, né? Pensando também historicamente, geohistoricamente, que já era um modus operandi da própria Comissão Construtora da nova capital, que só foi sendo perpetuado. Tem alguns relatórios do século XIX, eu tenho até em livro aqui, que fica muito claro, a nossa preocupação é o abastecimento de água da população na zona planejada. Fora da zona planejada, a população que se vire para ter acesso à água. Então, só por aí você já vê a diferença que já era dada, que era visível, era explícita pela própria Comissão Construtora. Isso vem se perpetuando ao longo dos tempos. Não tem como. Até porque os próprios empreiteiros, aliado com as políticas públicas que são direcionadas exatamente no caso para a supressão dos elementos naturais, que sejam os cursos d'água, urbanização de serras, etc., priorizem esse tipo de ocupação, visando também a especulação imobiliária, e aquela população, por hora, pode ocupar aquele território, muitas vezes, inclusive, lutando pela preservação de alguns elementos, como no caso do Acabamundo, e depois começa a sofrer uma pressão imensa, horrorosa, para que abandone aquele território, né? Depois tudo é muito gourmetizado, né? Tudo muito bonito e vem com papo de requalificação urbana, de não sei o que, aquela história toda. Ao mesmo tempo que é imposto técnicas que já deveriam ter sido abandonadas, principalmente nessas regiões. É muito claro, muito visível que a população, ela possuía uma integração com o meio ambiente muito nítida. E isso exatamente por essa imposição urbana, principalmente ligada à questão de corredores viários, de mais um monte de coisa, vem sendo... Já praticamente Belo Horizonte já se perdeu muita coisa. Nós temos muita coisa ainda preservada, né, na bacia do Ribeirão da Onça e da Isidora, que ainda nós temos muito dessa relação. Inclusive já estão se movimentando há muito tempo já há mais de uma década, se organizando para preservar aquilo que deve ser preservado e mantido intacto, e exigir inclusive a sua reabilitação. Mas isso, tanto que eu acredito que de lá vai partir essa cultura, essa ideia da possibilidade de integração entre as bacias hidrográficas, porque no Arruda já se perdeu quase tudo, infelizmente, né? Alessandro, nessa sua pesquisa, né, você coloca a importância da preservação das áreas verdes e dos rios. Como que essa perda das áreas verdes e dos rios agrava essas ilhas de calor e faz com que o problema da crise climática fique mais forte ainda em Belo Horizonte? Se nós pensarmos em relação à água, a água de chuva tem que ficar onde ela cai. E o que acontece é exatamente ao contrário. Pela impermeabilização do solo, você tem uma grande quantidade de água correndo para os fundos de vale. Então isso você já agrava, aliando ainda com a verticalização e com o adensamento populacional, você agrava essa questão de não ter áreas verdes, a arborização urbana muito controlada, muito restrita. Tudo isso leva à formação das grandes ilhas de calor. Um curso d'água retificado, todos dentro da zona urbana de BH, né, e fora dela também já se encontra uma boa parte retificados e canalizados. Mas se você reabilitar de uma maneira tal que esse curso d'água volte a correr, não no concreto, e sim na terra, ao mesmo tempo você devolvendo essas planícies de inundação para esses cursos d'água, você vai melhorar o clima urbano consideravelmente. Claro, aliado a uma arborização considerável, né? Você melhora consideravelmente o clima urbano. E é isso que vem se perdendo em Belo Horizonte, principalmente dos anos 50 para cá. Canalização para todos os lados, inclusive cobertura de cursos d'água, como Acabamundo, Serra Leitão e por aí vai, a própria Arrudas. Supressão da arborização urbana para alargamento das vias. No caso da Afonso Pena, por exemplo, se nós observarmos, não havia necessidade do corte dos ficos, porque eles falaram que é larga a avenida, isso e aquilo, mas a quantidade de pistas continua a mesma praticamente. É a forma que nós ocupamos o território, como eu já disse anteriormente. É isso que nós temos que modificar. Então, vai surgindo cada vez mais e mais e mais ilhas de calor. Nós temos a região central, nós temos a Savassi, nós temos alguns microclimas já dentro do município. Nós temos um belvedere que nunca deveria ter sido verticalizado. A região sul de Belo Horizonte, na verdade, aquela parte da encosta da Serra do Curral, ela não deveria ter sido urbanizada, principalmente verticalizada. Que a Serra do Curral, ela começava onde hoje é a Praça Milton Campos.
Hoje ela se encontra restrita a um paredão. A verdade é essa, aquele monoclinal que nós temos ali, de grande parte de minério de ferro. O restante tudo é bairro, tudo é casa, tudo é rua. Áreas que não interessavam até então a mineração. Prefeitura com a Comiteco, depois com a CIURB, saíram urbanizando tudo. Né? É importante, assim, você falou muito sobre essa questão da especulação imobiliária, né? A gente percebe que todas as vezes que a gente está falando sobre a questão do meio ambiente, o lucro, o dinheiro daqueles que mais têm, entram em conflito com qualquer política, qualquer tentativa de respeitar o meio ambiente. Então, se você pudesse falar mais um pouquinho, né, tanto da especulação imobiliária quanto dessa sanha de sair cobrindo os rios de maneira geral para poder ter uma outra lógica de urbanização, como que isso se entrelaça com a questão financeira e da elite financeira que está no entorno de Belo Horizonte, não só em Belo Horizonte. Eles desde então, como eu disse, desde o século XIX, eles ditam as regras do jogo. Claro que a grande parte da população nem se dá conta disso. Já pega o modelo pronto, acha lindo morar numa torre de 20, 25 andares, um verdadeiro paliteiro, que é o que virou Belo Horizonte. Cada um ali se acha mais importante que o outro e não querem nem saber, por exemplo, quando eles dão uma descarga, ou desligam o chuveiro, ou fecham a torneira, para onde que vai sua água? Eles não se importam com isso. Infelizmente, é uma lavagem cerebral que nós, belo-horizontinos, passamos por décadas, né? Isso já foi tudo muito bem pensado, muito bem calculado. Para a especulação imobiliária, ela depois de um tempo se encontrou então muito intrinsecamente conectada a questões viárias das políticas urbanas quando passaram de fato a priorizar o automóvel. Essa especulação começou, se tornou muito forte a partir da década de 30, melhor, 1925, vou recuar até um pouquinho mais, porque quando as famílias belo-horizontinas, proprietárias de sítios, de fazendas, inclusive no entorno da capital mineira, começaram a lotear esse entorno. Quando eu falo entorno, é bairro Padre Eustáquio, Caiçara, é tudo muito próximo, hoje tudo muito inserido, né? Na Calafate, tem recibos dos anos 20, dos anos 30, das pessoas que iam adquirindo lotes nessas vilas. E a cidade começou a crescer de uma maneira tal sobre os elementos naturais, sobre as bacias hidrográficas. Então você já tem uma supressão de vegetação muito importante, porque construiu, loteou, urbanizou, permeabilizou, na maioria das vezes. Com os anos 30, verticalização da região central, começou também a especulação muito forte, inclusive dessas famílias que acumularam capital com a venda desses lotes. Muitas vezes abriam vilas que não tinham nem acesso direito. O bonde não chegava, ônibus não chegava, os ônibus estavam começando, né? Era estrada de terra, não tinha água, não tinha iluminação, não tinha absolutamente nada. Mas era vendido porque a gente sabe como que funcionava as questões dentro da prefeitura de Belo Horizonte. Jorge Carone que o diga, que ele teve que arrombar o arquivo da prefeitura para ter acesso a lotes que haviam sido grilados nos anos 60. Ele teve que arrombar porque os próprios funcionários da prefeitura não deixavam o prefeito ter acesso a essa documentação. Enfim, tudo mudou nos anos 60. Com a questão viária, quando o automóvel passou a protagonizar as políticas públicas. No caso de Belo Horizonte, muito conectado ao programa Nova BH 66, que foi um programa financiado pelo governo dos Estados Unidos, em um momento que começava a se extrair muito minério de ferro pelos Estados Unidos, pela Hanna, etc. Um dos motivos, inclusive, do golpe de 64 foi esse. E para os americanos era muito interessante que se reformasse os centros urbanos para que se pudesse vender mais automóvel. Essa que é a ideia. Então nós começamos a ter uma verticalização, uma venda cada vez maior de automóveis, né? Emplacamento começou a passar 2.000, 3.000 por mês e um adensamento urbano cada vez maior. Isso aí veio os problemas, né? Problemas de especulação imobiliária, começou a ficar muito caro morar dentro da Avenida do Contorno, transbordamentos cada vez mais frequentes, piora na qualidade de vida da população. Aí entra problemas de saúde, estresse, ansiedade, mais um monte de coisa, está tudo ligado, é tudo conectado. A questão da saúde da própria população. E a especulação ela não acabou até hoje. Nós achávamos que em algum momento ia parar e não parou, porque o mercado vive disso. Os empreiteiros, eles vivem de quê? De canalização de curso d'água. É muito mais barato, está provado isso, de reabilitar um curso d'água, integrar eles a parques urbanos, entregar para a população, inclusive, usar aquelas áreas que são de direito não só dos rios, mas nossa também, nós temos o direito de usar e de preservar, do que apenas criar corredores viários, grandes avenidas, canalizar e você torna aquele lugar ou não lugar, né? Essa que é a realidade. Muito bacana, Alessandra. A gente agradece muito a sua disponibilidade em vir conversar com a gente. Acho que o seu estudo, né, e o que você compartilhou aqui com a gente é muito importante para entender
como que no processo de ocupação de Belo Horizonte, de construção da cidade, as populações trabalhadoras foram sendo excluídas para os fundos de vale, sendo colocadas em regiões que não tinham um planejamento, que tinham mais possibilidade delas sofrerem com as enchentes e com os desabamentos. Então, entender isso também é um exercício de entender o processo de justiça social e ambiental que aconteceu ou que não aconteceu em Belo Horizonte, né? E isso é muito importante também se a gente for pensar o contexto que Belo Horizonte está vivendo, de o prefeito enviar para a Câmara um projeto de rever o plano diretor e de privilegiar mais uma vez as grandes construções ao invés de um planejamento que valorize o bem-estar das pessoas, de uma cidade que favoreça a mobilidade urbana não só através do carro. Então, a gente agradece muito e fica aí para os nossos ouvintes essas reflexões que você trouxe. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, de fazer um pouco desse resgate geohistórico, né, que influencia na atualidade. Infelizmente, as administrações municipais, elas vêm, de fato, trabalhando sempre a favor desse capital aí, imobiliário especulativo, incentivando sempre, desde sempre, a construção civil. Nós temos esperança que tudo vai mudar. Em algum momento vai ter que mudar, porque esse modelo de cidade, esse desplanejamento urbano, ele não se sustenta mais. Nós precisamos aí equilibrar, porque a natureza já está avisando, vai chegar um momento que vai ser iminente. Uma requalificação urbana ambiental, recuperar curso d'água, recuperar área verde, testar essa verticalização, mais que necessário, e nos conectarmos novamente com o território, né, com o meio do qual fazemos parte. É assim que espero. Pessoal, boa tarde. A gente ouviu novamente, como a Carol trouxe, a entrevista do Alessandro Borsagli. Ele falou muito sobre a relação entre a construção urbana histórica de Belo Horizonte desde o início do final do século XIX, início do século XX, e como que essa construção ela foi se dando no sentido de planejar uma cidade para algumas pessoas e excluir a população trabalhadora, a população mais pobre, que construiu fisicamente a cidade, que constrói a cidade todos os dias. Isso se evidencia agora, mais uma vez, na proposta do projeto de lei, né, do prefeito de Belo Horizonte, e a gente tem destacado aqui, já nos últimos programas, o problema disso. Esse projeto foi aprovado no primeiro turno, já na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e a gente tem chamado a atenção da necessidade de nos engajarmos cada vez mais contra esse projeto, tanto no sentido de pressionar vereadores de Belo Horizonte para que esse projeto não seja aprovado no segundo turno. E para que, se caso ele de fato vá para segundo turno, a gente possa mitigar ou minimizar ao máximo os problemas, porque é um projeto que vai transformar o centro num lugar para poucas pessoas, e o centro um lugar caro e, consequentemente, cada vez mais jogar as pessoas para as periferias. A gente vai ouvir agora a entrevista do Jefferson Choma, que também traz para a gente um pouco sobre os impactos, tanto das escolhas, né, e da forma como o capitalismo faz o uso da natureza, e como o capitalismo se relaciona com a natureza, quanto da emergência climática que a gente tem vivenciado por conta desse capitalismo, e os riscos que isso traz para nós, enquanto comunidade humana, né, de pessoas, e como que cada vez mais as populações trabalhadoras, as populações mais pobres, vão ter dificuldade de viver com qualidade de vida nesse contexto de emergência climática. Então, você vê, por exemplo, o que aconteceu na COP30 agora em Belém. A COP se demonstrou um grande balcão de negócios. Por incrível que pareça, a gente estava vivendo a 30ª edição da COP e nenhuma das edições da COP colocou o dedo na ferida. Apontou o dedo para quem são os responsáveis por essa situação, que são as emissões dos gases de efeito estufa a partir da queima de combustíveis fósseis, sejam de petróleo, gás, carvão, etc. Nenhum documento, até hoje, de nenhuma COP, responsabilizou os combustíveis fósseis pelo aquecimento global. Nenhum. Isso porque há uma quantidade enorme, exércitos inteiros de lobistas ligados à indústria do petróleo que participam desses eventos e fazem lobby junto aos governos, aos diplomatas, etc., e impedem que qualquer tipo de iniciativa de redução
das emissões de gases de efeito estufa seja apontado por essas conferências. Nessa última em Belém, os dados mostram que haviam mais de 1.500 lobistas ligados à indústria do petróleo presentes na COP. As COPs anteriores foram realizadas em países que são grandes produtores de petróleo. Por exemplo, a 29 foi realizada no Azerbaijão, que é um grande país produtor de petróleo, e foi presidido pelo ex-executivo da petroleira estatal do Azerbaijão. A COP 28, que foi a penúltima COP antes dessa do Brasil, ela foi realizada nos Emirados Árabes, e também foi presidido por um executivo de uma grande petroleira. Elas ficaram conhecidas, inclusive, como as COPs do petróleo, que elas eram presididas e dirigidas por empresas petrolíferas, que estavam lá para fazer o chamado greenwash, que é a lavanderia, a publicidade verde. Vocês conhecem muito bem isso em Minas Gerais. A Vale do Rio Doce, depois dessas tragédias todas que ela promoveu por aí no estado, fica realizando programas mostrando o quanto ela é sustentável ambientalmente, etc., né, pagando milhares aí de reais para publicitários para tentar reverter essa imagem de destruição ambiental que ela tem, né? A COP ela serve como vitrine dessas empresas petroleiras aí, dos governos que não têm interesse nenhum em investir massivamente na transição energética, né? Pelo contrário, hoje a tendência é haver aí uma abertura de novas frentes de petróleo, de exploração de petróleo. Uma delas é aqui no Brasil, uma das mais importantes, né, que é a margem equatorial, defendida pelo governo Lula. Bom, explorar petróleo na foz do Rio Amazonas significa duas coisas. A primeira delas, aumentar ainda mais a carga de carbono na atmosfera, ou seja, acelerar ainda mais o aquecimento do clima do planeta. A segunda coisa, corremos o risco de destruir um dos ecossistemas mais delicados do mundo, que é a chamada Amazônia Azul, essa linha de corais enorme que tem na costa da região amazônica. E para vocês terem uma ideia, a capacidade desses manguezais da Amazônia Azul de sequestrar carbono é de 2 a 3 vezes maior do que a própria floresta tropical amazônica. E qualquer derramamento de óleo ali, de petróleo, e que vai acontecer, porque ali, as interfaces ali, os sistemas naturais que agem ali são pouco estudados, pouco conhecidos, mas eles são bastante importantes, né, poderosos e fortes. Qualquer tipo de vazamento de petróleo que ocorra numa plataforma, de um navio, etc., petroleiro que estiver passando por ali, vai afetar e vai matar esses manguezais, que são ecossistemas extremamente delicados. Por isso que o capitalismo fóssil não tem interesse em realizar a transição, ele tem interesse em explorar petróleo cada vez mais até a última gota, mesmo que isso leve a humanidade à barbárie climática. Jefferson, no início da sua fala, você usa uma expressão que as pessoas usam muito, né, que é papo de ambientalista, que as pessoas ficam achando que a questão do aquecimento global, a questão das mudanças climáticas, elas têm a ver com algo muito longe delas, né? Tá lá na floresta, tá lá nas geleiras e que não afetam diretamente o cotidiano delas. Mas a gente viu nos 2 últimos anos o Brasil passando por uma série de processos, como você também já falou, a enchente do Rio Grande do Sul, os ciclones que passaram em São Paulo, Paraná, Minas, uma série de processos ambientais que normalmente não estavam no calendário do cotidiano das pessoas, mas que estão afetando. Fora o regime de chuvas que passa a ser muito inconstante e ao mesmo tempo muito intenso nos momentos em que eles ocorrem. E isso afeta o cotidiano das pessoas e está relacionado com a questão ambiental. Como que você falaria para as pessoas sobre essas questões que afetam o seu cotidiano e como que a questão ambiental, cuidar do meio ambiente, está gerando impactos no cotidiano delas? Eu acho que por muito tempo, inclusive na esquerda, se desprezou esse debate sobre a questão do meio ambiente, a necessidade de defender os sistemas ecológicos. Bom, mas o aquecimento global e seus efeitos estão mostrando a necessidade aí dramática de hoje colocar isso em pauta, inclusive nos sindicatos. Isso é importante, todos os trabalhadores organizados estarem discutindo isso, porque isso cada vez mais vai afetar a vida das pessoas, né? É como eu falei, os eventos climáticos extremos se tornarão mais frequentes e intensos. Então essas chuvas de final de ano, que sempre castigam o sul e sudeste do Brasil, vão se tornar cada vez mais fortes, mais frequentes e matar mais pessoas, infelizmente, porque o Brasil não está preparado para isso, para esse tipo de catástrofe. Há uma pesquisa, por exemplo, que mostra que a partir de 2060, Belém, que foi a sede da COP30, né, se tornará uma cidade inabitável em função do calor extremo. E a previsão é que isso possa atingir a cidade de Belém e outras cidades aí tropicais do país, principalmente aquelas costeiras, até o final do século, tornando essas regiões inabitáveis. Outra coisa muito provável que possa acontecer se o aquecimento avançar ainda mais, a Amazônia pode entrar em colapso e alterar todo o regime de chuvas no país. Porque hoje, você já deve ter ouvido falar, boa parte da chuva, da água que vem para a região sul e sudeste vem através dos chamados rios voadores, trazido pelos ventos até essa região aqui do país, tá? O sudeste e o sul. 50% da chuva da Amazônia é produzida pela própria floresta. Acabou a floresta amazônica, acabar os rios voadores. Isso vai implicar em escassez hídrica na
região mais populosa do Brasil, onde se concentram as maiores cidades brasileiras. São coisas que não são um roteiro de um filme distópico, gente. Isso aí são previsões científicas. Isso é mais ou menos o que os cientistas acham que pode acontecer. Em geral, essas previsões elas são menos piores do que a realidade. Então, esse é um tema que tem que ser discutido com a população. Trabalhadores têm que tomar esse tema para si, tem que debater, fazer essa discussão. Tem muita coisa que vai ser inevitável, que são esses eventos climáticos extremos. Essa é uma pesquisa falando sobre São Paulo recentemente, quando teve agora a última grande onda de calor no final do ano, início desse ano, mostrando que havia uma diferença considerável, né, entre a temperatura que se fazia para Paraisópolis, que é uma das maiores favelas da capital de São Paulo, e o bairro ali do lado, que era o Morumbi, né? Se não me engano, a diferença era de 5 a 6 graus, era um negócio considerável. O Morumbi é um bairro mais arborizado, não há grande aglomeração de casas, tem mais bosques, praças, etc. As favelas não, né? Elas é uma casinha em cima da outra, a moradia é precária, não tem ventilação, tem árvore, o concreto e o asfalto retém mais calor, enfim. Claro, essa é uma das diferenças mais visíveis que a gente vê no meio urbano, né? Mas quando acontece uma tragédia climática dessas que aconteceu no Rio Grande do Sul, aquela que teve em São Sebastião, aqui em São Paulo, também foi uma coisa, assim, que atingiu sobretudo a população mais pobre. Você pega São Sebastião, é um caso emblemático. Os antigos pescadores moravam na beira da praia, aí veio a especulação imobiliária e expulsou essa população para essas áreas de risco, que construíram lá suas casas e tal, em montanha, terrenos inclinados, etc. e tal. Quando veio agora a chuva, foi justamente essa população aí que foi vitimada. A população que estava lá nas áreas onde eles moravam, onde existiam essas comunidades de pescadores, né, era uma população mais elitizada, que estava lá com suas casas de veraneio, casa com piscina, etc. Então, uma ou outra deve ter inundado, mas ninguém morreu ali nessa região. Onde houve mesmo desastre foi nas encostas onde estava a antiga população que vivia à beira do mar, aquela população de pescadores, e foi empurrada para morar nas encostas ali em São Sebastião. Tem um dado que saiu agora do PNUMA, né, que é o Programa para o Meio Ambiente da ONU, mostra uma coisa absurda, saiu agora no começo desse ano. Mostra que 1% mais rico da população esgotou a sua cota anual de emissão de carbono, compatível aí com a manutenção do limite em até 1,5 graus Celsius, em apenas 10 dias. Então, na cota anual que eles podiam emitir de carbono, para manter aí a temperatura em até 1,5 grau Celsius, eles gastaram em apenas 10 dias, em 10 de janeiro. Enquanto isso, a metade mais pobre da humanidade levaria 1.022 dias, ou seja, quase 3 anos, para emitir essa mesma quantidade de carbono que foi emitida pelo 1% mais rico aí. O PNUMA, ele faz a seguinte conta, que o orçamento anual de carbono por pessoa, para a gente manter aí até 1,5 grau Celsius, temperatura da Terra, deve ser aí de aproximadamente 2,1 toneladas de CO2, para que o mundo possa ter chance de limitar o aquecimento global em 1,5 Celsius. No entanto, o 1% mais rico emite 76 toneladas por pessoa ao ano, enquanto a metade mais pobre da população do mundo emite apenas 0,7 toneladas. Mas, Jefferson, explica isso. Como é que é essa emissão individual, para as pessoas entenderem como é que isso funciona? Um bilionário, que faz parte de 1% mais rico da população, ele emite 76 toneladas de dióxido de carbono por ano. Alguém que pertence à metade mais pobre da população mundial emite apenas 0,7 toneladas por ano. Mais de 70 vezes, quase 80, né, gente? Sim, mas ele emite como? No consumo da produção de dinheiros para eles mesmos, eles consomem 76 toneladas de CO2 por ano. Na mesma semana que foi divulgada essa pesquisa, a Oxfam mostrou que desse 1% aí, dos mais ricos do mundo, apenas 12 indivíduos concentram a riqueza de 4 bilhões de pessoas mais pobres. Completamente relacionado o problema da catástrofe climática com a concentração de renda, gente. E quem paga o pato, as principais vítimas desse processo todo, são os trabalhadores. Esse é o problema. Então, pessoal, por que foi importante trazer, né, resgatar a fala do Alessandro e do Jefferson neste momento em que o prefeito coloca um projeto de lei, né, do PL da verticalização, dos superprédios, porque ele quer ver Belo Horizonte com prédios de até 50 andares? Porque não está desassociado da questão do capital. Como nós falamos no último programa, esse projeto de lei é uma contrapartida que o prefeito está dando às grandes construtoras, em especial ao Menin, dono da MRV, que foi um dos principais doadores da campanha do Álvaro Damião. E sabemos que as campanhas políticas em Belo Horizonte e em Minas Gerais
giram em torno das construtoras, das mineradoras e de outros interesses do grande capital que atacam diretamente o meio ambiente. Então, é importante que a gente esteja atento e veja essas questões, porque elas não são simplesmente o sonho de um prefeito que quer uma Belo Horizonte mais moderna e uma grande metrópole que tem prédios de até 50 andares. E como viralizou recentemente, né, nas redes sociais aqui da região de Belo Horizonte, a nossa cidade tem inúmeros problemas, né, que deveriam de fato tirar o sono do prefeito, como ele disse numa entrevista que o sonho dele seria ter os prédios de 50 andares, então o sonho dele deveria colocar uma cidade com trânsito melhor para a população, mais ônibus, né? Belo Horizonte historicamente sofre com a questão do transporte público, nosso transporte enquanto quarta capital do país é um transporte terrível, a gente precisa ampliar as linhas de metrô, ampliar as linhas de ônibus, fazer com que as pessoas possam andar de transporte público, também pensar em outras formas de transporte, que não só o carro, né, bicicleta, enfim, outras formas de se transitar pela cidade, ou mesmo a pé, uma cidade mais segura para que as pessoas possam transitar a pé, além da questão do acesso à moradia, né, o centro de Belo Horizonte, inclusive, nós temos diversas ocupações populares, porque temos muitos prédios sem pessoas, e essas pessoas precisam de ter casa. A gente sabe o quanto que o aluguel está caro no Brasil, então a gente precisa pensar também nas formas de garantir um direito que é constitucional, que é o direito à moradia. Então, isso deveria ser preocupação do prefeito, e também da Câmara Municipal. Não podemos deixar de lembrar que a Câmara já aprovou em primeiro turno. Então, grande parte dos vereadores e das vereadoras, com algumas exceções, estão votando a favor desse projeto, ou seja, estão assinando embaixo de que não é necessário se preocupar com o que de fato é importante para a população. Lembrando que Belo Horizonte é uma das cidades que menos investe na questão da moradia popular, para resolver o problema daqueles que não têm condições de pagar aluguéis. Então, fica aí o nosso recado, né? Paulo, é com você. Intervalo cultural. E para os amantes do cinema clássico, o Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes está recebendo até dia 29 de abril a mostra Truffaut por completo. O diretor francês François Truffaut ganhou destaque mundial ao encabeçar o movimento Nouvelle Vague nos anos 1950 e 1960. Ao lado de Jean-Luc Godard, que também era crítico do Cahiers du Cinéma, Truffaut queria romper com o cinema convencional. O movimento defendia a política do autor, com um baixo orçamento, filmagens em locações reais, câmera na mão e o uso exagerado do jump cut, que é uma técnica de edição que remove pausas, silêncios ou partes desnecessárias de uma única tomada, criando um salto no tempo e fazendo o assunto pular na tela. Inclusive, essa técnica é atualmente bastante utilizada nas redes sociais. Os filmes serão exibidos de segunda a sábado, de 4 da tarde às 10 da noite. Aos domingos, das 5 da tarde às 9 da noite. Os ingressos são gratuitos e a metade deles será disponibilizada online a partir do meio-dia do dia de cada sessão no site da Simpla. O restante será distribuído presencialmente na bilheteria principal do Palácio das Artes e em totem no hall de entrada 1 hora antes das exibições. O Palácio das Artes, você já sabe, fica na Avenida Afonso Pena, número 1537, no centro de Belo Horizonte. E chegamos ao final do Voz da Rede. Se você não conseguiu acompanhar todo o programa ou o programa anterior, procure por Cindy Rede no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no YouTube Music ou também no YouTube. Quem quiser fazer contato com a gente para sugestões ou críticas, mande mensagem para o nosso Instagram, @Voz da Rede Cindy Rede, ou no WhatsApp 319-8621-9412, repetindo 319-8621-9412. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Termina aqui Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte.